boa noite. Gente, deu pane. Mil perdões, acho que caiu a conexão. Eu estava mudando aqui para os meus dados móveis e deu algum pane. Boa noite, nós estávamos iniciando e falando e simplesmente minha internet parou. Eu vou chamar de novo meus coleguinhas. Vamos lá. Vivo, né? Não é assim que eles falam. Gente, como é que pode? E isso que a gente se prepara com uma internet boa. A Regina estava falando. Oi. Eu tava falando, até tirei o filtro, porque eu estava chamando todos os santos da internet aqui para ver o que estava acontecendo, que caiu simplesmente. Deixa eu Mas chamar. agora tá bem melhor sua conexão. Eu troquei, na verdade, isso que eu deixei tudo preparado, desliguei todos os aparelhos aqui, mas eu não sei se é porque o tempo está preparando um temporal ou alguma coisa assim, ou não sei. Vamos lá, onde é que está o César? Gente, mil perdões, tá? César, dá um oi pra gente. Enquanto isso, a gente vai falando. Estava agradecendo vocês, meninas. Eu recebi algumas mensagens no direct da nossa última live e eu fiquei bem feliz, porque as pessoas têm muito medo de se expor naquilo que já nós estávamos falando lá atrás, anteriormente, na segunda-feira, né? E as pessoas têm medo de se expor, elas têm medo de falar sobre esses assuntos, digamos assim, mais íntimos, né? E como a gente comentou na outra live, que o César falou, que vocês falaram, que a Débora falou, a Rê, tudo que é fisiológico parece que... Deixa eu aceitar aqui o César. Gente, parece que é um tabu proibido de se falar, né? Oi, César. Eu estava aqui dando 3 pulinhos para o santo protetor da internet dos roteadores para fazer voltar essa internet. Boa noite a todos, meus amores. Desculpa, tá? Foi uma falha, não sei se porque tá montando um temporal aqui, talvez, sei lá. Enfim, mas vamos seguindo. Eu estava agradecendo todo mundo, César, estava falando com a Rê, com a Débora mais uma vez, que foi bem bacana a outra live, eu recebi alguns directs, fiz algumas anotações, eu e meus caderninhos sempre, e como é interessante, né, que as pessoas, elas, aquilo que a gente comentou, tem muito medo de falar das intimidades, tem muito medo de falar de prazer, tem muito medo de falar de relacionamentos. Inclusive, a gente tinha começado antes falando, a Débora contando que entrou no site de relacionamentos. Eu já também participei de um site há algum tempo atrás. Vou contar das minhas experiências. E vocês sabiam que eu tenho algumas colegas, duas inclusive hipnoterapeutas, que conheceram pessoas através do site de aplicativo de relacionamento e casaram. E estão muito bem, muito felizes. E até uma delas eu fui madrinha de casamento, assinadinho em cartório e tudo. E fiquei muito feliz. Mas um dos motivos pelo qual a gente decidiu sobre isso é que as pessoas ainda têm aqueles tabus que se a gente procura um site de relacionamento, a gente busca sexo. Certo? Então, quem me ajuda a falar sobre isso? Vamos lá? Eu gostaria de começar hoje porque eu acho que é uma questão bastante interessante. Primeiro, eu gostaria de, não de comentar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. E qual o problema se quem estiver no site de relacionamento estiver buscando apenas sexo? Seja ele homem ou mulher. Qual o problema? Eu acredito que não tem problema nenhum, desde que seja sincero, desde que Sim, seja com claro nas certeza. suas intenções. Porque existem aplicativos para sexo e que são exclusivamente para isso. Então, eu acho assim que se a pessoa ela quer sexo, primeiro ela deveria procurar o aplicativo que é para sexo, né? Mas tudo bem, né? Ninguém é obrigado a estar ali dentro da casa. Mas se ela está lá
no aplicativo de paquera, vai, né? E ela quer sexo, então que ela deixe isso claro. Óbvio que não precisa colocar lá na bio, eu quero só sexo, né? Não é isso. Mesmo porque às Tem vezes a gente pessoa que vai. coloca. Tem, mas eu tô falando que não é isso. Mas mesmo porque às vezes a pessoa ela vai procurando o sexo e de repente pode até calhar ela se apaixonar por alguém, quem garante, né? Sim. Mas eu acredito assim que a honestidade, né, a clareza, quando começar a conversar com a pessoa, por exemplo, eu estava falando ali, né, quando umas 4 semanas atrás, eu fiz um testezinho ali no Happn. Teve um cara ali que eu conversei um pouquinho, ele já chegou para mim e disse: "Bora beijar na boca?" Eu já entendi, entendeu? É a mesma coisa. Aí vai também de você, né? Você tá conversando com o cara, ele chega e fala: "Vem tomar um vinho aqui na minha casa?" Bora assistir um filminho aqui na minha casa? Gente, é a senha, entendeu? Então, assim, ele tá sendo honesto, né? Ele tá É, sendo é verdadeiro linguagem com a subliminar, né? são as senhas, né, que a gente fala, né? Então, não existe problema nenhum. O problema que eu vejo, por exemplo, né, é com aquele tipo de perfil que eu mandei para vocês, né? Que, por exemplo, que era de um ex-namorado meu, que enquanto namorava comigo, estava no Tinder, né? E colocava lá, quer dizer, que pretendia sair de lá de mãos dadas com uma pessoa que quisesse formar uma família, né? Quando eu tenho prints de conversa dele com pessoas no aplicativo que elas fazem pergunta e ele diz: Não, não tenho relacionamento com ninguém, não tenho namorada, não tenho nada, olha o meu perfil, né? Então, uma pessoa coloca ali honestidade, sinceridade acima de tudo, Deus acima de tudo. Então, quer dizer, é desonesto uma pessoa dessa, né? Então, assim, se ele tá, o que ele está procurando, eu não sei. Mas que ele não está sendo verdadeiro, ele não tá, né? Então, eu acho isso. Agora, se a pessoa só quer só sexo, beleza, tranquilo. Perfeito. Eu É, acho que o César fez uma colocação perfeita, né? Qual é o problema de estar no site de relacionamento e querer só uma saidinha, o sexo, seja o que for, né? Não há Mas eu acho problema. que ela tem toda a razão, porque eu acho que a honestidade é que é importante, né? Por exemplo, você vê Sim. muito no Tinder, por exemplo, tem muito que não coloca logo que tá a fim de fazer programa. Seria muito mais honesto, porque sexo casual remunerado é muito subjetivo. Quer dizer, é muito explícito também. Seria muito mais fácil colocar, eu sou garoto de programa, estou procurando fazer programa. É muito mais honesto, eu acho, né? Do que Eu não sei se, colocar. é, eu não sei se o aplicativo permite, né? Talvez seja isso daí, né? Permite, Mas, eu acho que sim. mas aí a gente entra na questão da senha, né? Do vinho, do sexo Sim. casual. É a senha. É a senha de um lado e a senha do outro. Tá tudo certo, Teve um né? dia, Vamos ver. teve um dia que eu conheci uma menina no Tinder, né? Aí ela falou bem assim. Eu perguntei, porra, bonita menina, né? Eu comecei a conversar com ela, eu perguntei assim, quais são as suas intenções? O que você procura? Ela falou, eu sou Sugar Baby. Na época eu não sabia o que era Sugar Baby. Aí eu perguntei, o que é Sugar Baby? Ela falou, Sugar Baby é uma mulher, uma pessoa de classe, uma pessoa muito, muito educada, que geralmente fala várias línguas, bonita, que atende, que sai com pessoas também, que tem um relacionamento, aí a pessoa banca todas as despesas, no meu caso, ela falando, né? No meu caso seria um apartamento, pagando telefone, água, luz, não sei o que, carro, mas as minhas despesas mensais, mais ou menos R$ 1.200 por mês. E você não é obrigado a fazer sexo com essa pessoa. Eu falei, olha, se você encontrar alguém com esse perfil, e se ele tiver um irmão, um amigo e tal, pode me indicar, porque eu quero. Já que não tem que fazer sexo, eu quero. Seria perfeito pra mim. Vamos lá. O que mais intriga a gente sempre é o que nós comentamos, eu não sei se foi a Rê ou a Débora, não lembro, que comentou que teve uma cliente, né? E que essa cliente entrou num site de relacionamentos, saiu com uma pessoa e se sentiu na obrigação de ter uma relação sexual com ela,
porque não se sentiu à vontade ou se sentiu na obrigação, de fato e verdade, de satisfazer a outra pessoa. E eu queria muito que a gente conversasse sobre isso. Aonde mora, né? Aonde está morando a tua emoção para você aceitar? Tudo bem sair com uma pessoa, conhecer, e talvez você queira um relacionamento, ou até queira um sexo, mas naquele momento não se sentiu à vontade, não quis, não fluiu, mas se sentiu na obrigação de estar presente no desejo do outro, vamos dizer assim, né? Eu não lembro se foi você, Rê, que me falou. Eu acho que eu comentei isso sim. E quando você traz essa fala, né, pegando só um pouco do gancho do que os meninos estavam falando, né, quando você entra num site de relacionamento, você está sujeito a tudo, né? Você está sujeito, né, a se casar. Também tenho várias amigas que hoje são casadas e que conheceram seus companheiros aí em site de relacionamento, né? E na verdade a gente tem que parar para pensar uma coisa: site de relacionamento já existe há muitos anos, né? Só que antigamente eram salas de bate-papo, né? Inclusive, eu não sei se vocês lembram que tinha um negócio de ligar. Você ligava e que você conversava por telefone também. Eu não vou lembrar, eu até pesquisei, mas eu não lembro o nome, mas isso também acontecia por ligação. Então, hoje a gente só vive como é que era o nome, Débora? Não, eu ia te falar Não que lembro. antes existia por carta. Nas revistinhas tinha o correio amoroso. As pessoas se Sim, o Correio correspondiam por carta. Elegante. Nas revistas. Inclusive, tinha um casal na cidade lá de Turvo, né, que eu morava, que eles tinham se conhecido dessa forma, trocando cartas através desse correio amoroso que vinha nas revistas, e aí eles Eu tenho anunciavam. os pais de uma grande amiga minha se casaram assim. Estão casados aí há mais de 40 anos, né? Através de revista. Ficaram durante muito tempo se escrevendo. Tinha esse Isso. esquema da ligação, tinha umas salas de bate-papo no UOL e tudo mais. Depois foram melhorando aí, né? Atualizando, e hoje a gente está aí com esses sites de aplicativos e com essas diferenciações. Tem site de aplicativo exclusivo para sexo, tem site exclusivo para paquera, né? Como esses dias eu fiquei sabendo que existe o site exclusivo para essa questão do Sugar Daddy, né? E aí tem várias siglas, né? Que a gente vai aprendendo quando entra nesses, como a Débora falou, algumas siglas e algumas senhas, né? Tem gente que se especifica ali na página como demissexual, né? Aí vem escrito as siglas ali, você fica, meu Deus, mas o que significa S, X, Z, W, né? E aí tá tudo ali em códigos para você entender o que está falando, né? Do outro, demissexual é a pessoa que precisa de que seja alguém inteligente, da sapiência, da inteligência, porque ela gosta de quem tenha cultura, de quem tenha uma boa fala, enfim, né? Essa sapiência, essa inteligência como requisito para ser. Sápio sexual, sexual. O demissexual. E tem o demissexual também. Né? Tem que não, ter mas emoção. Mas o demissexual é isso. Não, o demissexual é que tem que ter a afetividade. Tem que ter o sentimento. Para se relacionar sexualmente, antes tem que ter o sentimento. Entendeu? E aí, quando entra nessa proposta aí, o Tânia Gosta estava perguntando, foi eu que comentei dessa cliente, e o quanto as pessoas estão carentes, né? Enquanto a gente vive hoje uma sociedade carente, eu acho que a própria pandemia ela trouxe isso de uma forma bem exacerbada também. Eu lembro que no início da pandemia muita gente, né, foi para site de relacionamento para poder conversar, porque não podia sair, não podia se relacionar. Então, com essa necessidade de manter contato de alguma forma virtual, era isso que eu ia falar. Essa semana eu fiquei sabendo sobre a questão do sexo virtual também. Hoje também você pode entrar em aplicativos para sexo virtual e você recebe, inclusive, né? Pode ser uma troca financeira para isso também. Então, só que, né, há quanto tempo isso já existe, só não era dessa forma, né?
Eram de maneiras mais escondidas, vamos dizer assim. E aí, entendo eu que uma pessoa, quando sai, independente de ter encontrado num site de relacionamento, ou um amigo de um amigo, ou um conhecido, enfim, ela, né, tá ali na balada e sai, e aí, por exemplo, a pessoa, né, se oferece para pagar a comida, ou se oferece para, né, bancar a noite ali, alguma coisa assim, muitas vezes a mulher, até pelo ambiente machista que a gente, né, a sociedade que a gente tem, a mulher fica como se tivesse em débito, né, tô devendo, né, pagou alguma coisa para mim, fez alguma coisa para mim, então, se não aguenta porque veio, né, quantas vezes eu já escutei isso. Nossa, né? que horror. Então, eu me senti obrigada, ou, tipo, muitas vezes, não um ato sexual por completo, né? Vamos dizer assim, completo com tudo, mas assim, né? Se sente obrigada a deixar tocar no corpo, né? A deixar um amasso ali, uma coisa mais expressiva, porque senão, então não sou madura, né? Não sou bem resolvida, né? Enfim. E aí entra no que os meninos falaram, né? Não tem problema nenhum se a pessoa ela quer sexo, se ela está entrando num site desses porque ela quer sexo, porque ela quer uma troca, ela quer... A questão realmente é o que a Débora falou. Até onde, né, eu estou sendo sincero com essa outra pessoa e permitindo que ela se envolva, né, emocionalmente, porque, gente, quantas histórias também vêm de pessoas que são casadas, né, e não falam que são, e acabam assumindo, inclusive, né, pessoas que têm mais de 2, 3 namoradas ou né, namorado ali e mantém essa dinâmica de relacionamento. E aí eu penso, né, o seguinte, justo. Essa e aí a questão que é social, que inclusive envolve todo mundo, envolve familiares, envolve parentes, envolve a vida da outra pessoa, expõe a outra pessoa. E aí eu vou além, não é só uma exposição social, emocional, né? Mas a gente sabe que você está sujeito a uma doença sexual, né, transmissível, você está sujeito, né, a envolver, inclusive, né, filhos, muitas vezes que, né, acabam conhecendo esse parceiro, essa parceira nova e tal, achando que ali vai virar alguma coisa e na verdade não vira. Então, quanto isso traz de trauma também, muitas vezes, para filhos, né? Então, pode ser uma diversão, pode ser um plus, pode ser um extra, vamos dizer assim, né? Mas a responsabilidade afetiva, ela existe, né? E até onde, né? Por exemplo, no momento em que eu me sujeito, né? E aí eu vou trazer na primeira pessoa, para não falar de ninguém, mas quando eu me sujeito, por exemplo, a sair com alguém, me sinto obrigada a ter uma relação sexual, porque eu topei conversar com essa pessoa, topei sair para o encontro, né? Realmente a questão não é o externo mais, não é o outro, ou o que o outro falou, fez ou manipulou, mas onde é que eu estou nessa história, né? Onde é que estão as minhas emoções, onde é que estão os meus valores, o que para mim é importante, o que não é, por que para mim tudo bem, né? Passarem por cima desses valores e das minhas necessidades, talvez até, e eu me colocar numa situação de uma troca, né? Que, na verdade, eu estou saindo no prejuízo, né? Vamos dizer assim, se não era algo que eu queria viver, se não era algo que eu queria passar, por que se sujeitar a isso? Sim. Né? Devolvo a pergunta. E eu vejo essa questão do saber dizer não, né? De saber se colocar, impor limites, né? E eu vejo assim, que essa questão do aplicativo, ela também é um reflexo da realidade, do dia a dia, né? Teve uma coisa que aconteceu comigo, assim, que me marcou muito, assim. Um cara que... uma vez eu estava com umas amigas num barzinho, eu conheci, ele estava com os amigos também e tal, nós conversamos ali um pouquinho, depois, no outro dia, tomamos um café e no outro dia nós saímos para uma baladinha. Tava ótimo, tudo certo, tudo ótimo. Daqui a pouco, vamos sair da baladinha, tá, terminou, né? Era um restaurante meio baladinha, saímos, conversa fluindo, tudo ótimo, tranquilo. E quando eu vi, ele tava entrando no motel. Eu olhei
mas da onde? Da Que onde momento! você tirou a ideia de que eu queria ir para um hotel para você? Em nenhum momento, não, dá a volta e me leva para casa agora, entendeu? E aí até eu perguntei para ele, eu falei, o que que eu fiz que te levou a crer, o César não tá brincando, o que que eu fiz que te levou a crer que eu queria ir para um hotel com você? Eu falei, da onde que você tirou essa... Entendeu? Ele ficou extremamente constrangido. O cara era um médico, gente, era um cara de 40 e poucos anos, entendeu? Eu já tinha... Então, é isso que eu te falo. Essas situações as pessoas colocam, não é só vinda de um aplicativo. Você não saber dizer não para uma pessoa de um aplicativo, porque você também não sabe dizer não para uma pessoa da vida real. Ele era simpático, era super querido, a conversa estava super animada, estava, entendeu? Ele pagou a conta ali era um mínimo, uma gentileza, uma questão, né, da energia masculina, eu entendo isso tudo muito bem, entendeu? Agora, da onde que uma pessoa pensa que ela pode embicar, entrar num motel sem perguntar para o outro, sem de repente dar uma, né? Sem pedir uma senha, sem jogar uma senha, né? E eu vejo isso, assim, eu penso assim, que o que a pessoa é no aplicativo é o que ela é na vida real também, é o que ela é fora de lá. Hoje em dia, o que você é nas redes sociais, os aplicativos, é uma extensão do que você é no dia a dia. Pode falar, César. Não, é só pegando um gancho sobre aquele lance do triângulo amoroso, né? De quando você tá num relacionamento, por exemplo, a três. Que você tem, por exemplo, Que você não sabe. que você não sabe. Alguém ali. Todo mundo tá enganado no final das contas. Só tem um ali que tá sendo o espertão da história. Existe uma outra dimensão aí que é muito pesada, que a gente não leva em consideração. Você falou de várias dimensões, né? A questão da família, a questão de repente você envolver parentes, etc, etc. Enfim, a questão emocional. Mas tem uma dimensão que é a dimensão do trânsito, do tráfico de energia. Por quê? Porque você pega a energia de uma pessoa e você leva para outra, e você pega de uma outra e você traz para você. E mais, se você está num relacionamento como esse, a probabilidade das outras pessoas também estarem dando os seus saltos é muito grande. Então, quer dizer, você pode estar numa verdadeira pocilga de energia e você não tem ideia da devastação que isso pode fazer na sua vida em todas as dimensões, principalmente Perfeito. financeira. Isso é muito importante. Eu quero comentar. Isso eu até tinha marcado aqui no meu caderninho que eu queria muito falar sobre a troca de energia. Nós sabemos hoje que tudo é energia, né? Dinheiro é energia, tudo é energia, né? E, gente, as pessoas não se dão por conta que no ato sexual existe, vamos falar assim, uma descarga de energia que a gente não tem noção. A gente não imagina que a gente está ofertando a nossa energia para outra pessoa e ao mesmo tempo é um bumerangue. Essa energia está voltando, a energia da outra pessoa está voltando para nós. E eu vivo falando, quem vê rostinho bonito não vê de fato o que está aqui dentro. Por exemplo, eu vejo o César, né? Vou usar o César aqui para a gente não pegar outro exemplo. Eu vejo o César numa balada, nossa, é um gato, uma pessoa que conversa super bem, é uma pessoa muito boa, de papo, tal. E daí o que acontece? Tu não sabe se o César está pensando em suicídio. Tu não sabe se o César foi aquele dia para aquela balada, para aquele barzinho, enfim, não importa onde, porque ele estava a ponto de suicídio e ele respirou fundo e pensou assim, eu vou hoje me dar a oportunidade de sair pelo menos a última vez. Aí ele vai lá, se depara com a Tânia, encontra a Tânia, e daí tudo acontece maravilhosamente bem, e aquela energia toda, depressão, angústia, depressão suicida que ele trazia com ele, eu levo para casa de brinde, querendo ou não. Querendo ou não, eu tô levando. E detalhe, a primeira coisa que acontece com uma pessoa que leva energia negativa, uma descarga de energia tão forte como esse exemplo que eu dei, é o quê?
a angústia e a insônia. E a pessoa chega e fala assim, eu não sei por que não tô dormindo legal, não tô bem. E assim, só para terminar, depois eu te dou a palavra, César, eu, por exemplo, esses dias peguei um atendimento, olha que rico plano que essa pessoa tinha, né? Chega para mim um cliente, onde ele veio se tratar, e ele falou para mim, eu gostaria que tu tratasse a minha esposa, e tudo bem, não costumo, mas como é fazer uma sessão de hipnoterapia, vamos lá, não entra na psicanálise, vamos lá. Aí ele chega uma terceira sessão, eu estava fazendo psicanálise com ele me disse, eu gostaria, eu tenho uma amiga minha que precisa muito da tua ajuda. Em resumo, para vocês entenderem, ele trouxe para mim, achando que eu saberia, e também não me interessa, mas isso só entrando no contexto da energia que nós estamos conversando, ele trouxe para mim a esposa e a amante. Só que a esposa tinha como amante o irmão dele. E ele despedia para esse irmão buscar e levar a esposa para que ele não desconfiasse da secretária, que era essa amante que ele trouxe. E essa secretária saía com o personal da academia, que de vez em quando a esposa também saía. Só que ninguém sabia de ninguém. Só a terapeuta que sabia disso e, de repente, alguns amigos. O que eu quero dizer para vocês? O bom cobrador é o mau pagador em qualquer situação. Vocês imaginam a minha cara ali, a Isabela passou algumas... Imagina a minha cara tendo que fazer essa cara como eu estou olhando para vocês de paisagem e entendendo que o cara, que era o Bambambam, que chegou até mim, um homem lindíssimo, um homem de fino trato, um homem muito perfumado, com um palavreado assim, que qualquer mulher se apaixonaria. Aí ele traz para mim, tentando me induzir que eu consiga administrar a mulher e a amante. E o mais enganado da história, quem que era? Não, todos eles. Mas todos, pensa, né? Todos, né? Mas tu pensa a situação... Eu fico imaginando essa questão de energia. Vamos falar só da questão de energia, né? Débora, tu imagina, o cara tá transando com a mulher, que tá transando com a amante, que daí o irmão mais novo tá pegando, e daí o personal das duas, que elas não sabiam que era o mesmo personal, também tava pegando todo mundo. Engraçado, Tânia, essa rede, como diz o César, né? Tipo, essa rede social aí, já passei por situações onde tive que fazer essa cara de paisagem também, até porque como terapeuta você não julga, né? A nossa postura... Julga, você só não expressa seu julgamento. Então, eu não julgo, César, não julgo mesmo. Porque o que eu entendo é que por trás de toda atitude positiva, de toda atitude ruim, existe uma intenção positiva. É o que a gente traz muito a PNL traz isso pra gente, né? Então, assim, já tive situações que, para mim, por exemplo, eu não vivenciaria, não seria uma escolha de vida minha, né? Mas aonde, se eu entrasse com um julgamento ou com essa minha visão de vida, eu não teria como continuar atendendo a pessoa, porque aí eu estaria levando para o quesito pessoal e aí estaria trazendo para um valor meu, que não é o valor dela, né? E aí eu trazendo para um valor meu, eu já não sou mais terapeuta, né? Eu tô ali, tipo, justamente nessa postura de julgo. Então, realmente, para mim, hoje, eu te falo assim, com todo o meu coração, né? Eu não julgo. Eu busco ali entender comportamentos, né? Busco entender quais são as intenções positivas por trás disso, qual era o intuito, né? E por que o resultado é aquele. E outra coisa que eu não faço também, eu não infiro a minha opinião pessoal. Eu cutuco. Eu vou falando, eu vou trazendo, mas e se, né? Observações para que a pessoa acesse essas respostas dentro dela, porque também não cabe a mim, como profissional, direcionar a ela o que ela tem que fazer ou não fazer, né? E aí, assim, quando você traz essa fala, eu fico pensando o seguinte,
relacionamento já não existia aí entre esse homem e essa mulher, entre o marido e a esposa, né? Porque eu penso o seguinte, o compromisso feito aí, né, primariamente, vamos dizer assim, foi entre esse marido e essa esposa. Eles tinham um acordo. Se o acordo deles era de uma relação fechada, né? E eles vivem uma relação aberta sem acordar isso, por que eu falo isso? Porque tem gente que tem acordo verbalizado de relação aberta. Olha, não, você pode pegar quem que você quiser, eu também posso, contanto que a gente não traga para dentro de casa e tal, e tal. Tem gente que tem esses combinados, né? Mas se era um combinado fechado e existe essa rede toda, já não existe relacionamento aí. Já não existe uma troca e uma vivência entre o casal. Se existe ainda uma preocupação, tipo, não, peraí, deixa eu trazer a amante para essa relação, porque eu quero cuidar da amante também, né? Quero cuidar da esposa, quero cuidar da amante. E aí a esposa já traz, né? E olha que louco a história do personal. O personal sabe das duas. O personal até sabe, talvez, que elas se conheçam, né? Mas ele, né, tá ali numa situação O personal pega as duas? de ficar quieto. As duas. Não foi isso que ela falou. Né? O trabalho que o homem não faz, o personal faz, entendeu? Por isso que ele paga o personal. Entendeu? Gente, já não é mais um triângulo amoroso, virou um entroncamento, né? Tipo. A Isabela falou aqui, ó. Pelo menos ele foi procurar ajuda e levou a família inteira. A Isabela é minha sobrinha, mora no Paraguai. Tá, Opa, tudo bem? Estudante de medicina. E daí você imagina a quantidade. Vamos falar de termos de energia, já que a gente entrou nesse assunto, né? Quanta muita energia. E daí esse E personagem. a falta dela também. Exatamente. E esse personal, gente, vamos lá. Será que você notou só essas duas meninas, essas duas moças? Será que ele fica só com as duas? E daí esse irmão que tá cuidando, leva e traz a mulher para não desconfiar da amante, é casado. Aí tem mais uma energia aqui. Aí tem energia aqui, daí tem a energia do casal. Gente, aí você não putaria. entende, gente, por que tua vida muitas vezes não sai do chão. Vocês podem dizer assim... Oi? Aí a pessoa não prospera, né? Não prospera, tá sempre depressiva, com vontade de chorar, insônia, angústia, faz tratamento, vai para o psiquiatra, vai para toma um remédio, né? E daí ela fala, gente, cadê? Eu não me acho mais nessa história. Daí ela passa a olhar o mundo de uma forma pesada. Ela passa a olhar as pessoas de uma forma pesada. Claro que eu trouxe um exemplo, gente, para vocês entenderem, e não é porque eu esteja falando das pessoas que eu atendo, trazendo o exemplo da energia, até porque eu já estive em triângulo amoroso. Então, a energia que a gente traz é uma coisa muito complicada. E daí eu me pergunto hoje, né, o quanto eu me amava para estar naquele lugar. E qual a energia que eu tinha ou deixava de ter, como diz a Regina, para estar naquele local. Como funciona? Né? Então, eu queria fazer um convite a todos vocês. Parem e analisem. E não é assim a boa samaritana falando que você faz o que você quiser da sua vida, tá? É só trazendo um entendimento que muitas vezes fica desconhecido. E principalmente essa energia se estiver canalizada na cama onde você dorme. Você tem que parar e olhar para isso também. Fale, César. Eu só queria trazer um ponto que tem um cara, um escritor, ele é israelense, chamado Yuval Harari. Ele escreveu um livro chamado Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. E nesse livro ele fala sobre a questão da monogamia, que é uma coisa relativamente nova na nossa sociedade, é uma coisa que tem poucos milhares de anos. Mas aí ele fala de algumas sociedades que existiam no passado e que ainda existem até hoje, porém muito, muito pequenas, a mulher, ela não é mulher, por exemplo. Imagine que eu moro na vila e eu conheço a Tânia.
A Tânia mora na minha casa. A Tânia não é mulher do César, ela é mulher da comunidade. Então, quando a Tânia engravida, ela não sabe quem é o pai da criança. Ela não sabe se sou eu, não sabe se é o meu irmão, não sabe se é meu pai, não sabe quem é. Porque ela dá para absolutamente todo mundo. Todo mundo ela transa. E aí o que acontece? Quando ela engravida, existe uma crença de que quanto mais esperma ela tiver, quanto mais relação ela tiver, melhor vai ser para a criança. Isso é uma coisa que existia há algum tempo atrás. Quando eu falo de algum tempo atrás, estou falando de, acho que era 30, 40 mil anos atrás. Isso se você pegar no espectro de sociedade como ser humano, né? Homo sapiens e tal, a gente tem o quê? 400 mil anos, eu acho, como Homo sapiens. Então seria muito pequeno o tempo de que a gente tem essa sociedade monogâmica que a gente tem hoje, onde as pessoas elas se veem basicamente num contrato de transar entre si. Somente eu transo com você, você transa comigo e a gente não transa com mais ninguém. Esse é o conceito de casamento, esse é o conceito monogâmico que a gente recebeu. E talvez seja por isso que a gente veja essa coisa de transar com quem quiser uma coisa totalmente arbitrária, totalmente errada. Porque a gente recebeu esse ensinamento. Mas eu já fiz um evento aqui no Brasil de um processo, na verdade, terapêutico, que tem a ver com a chegada dos irmãos de luz, que são os extraterrestres. Fala de Jesus Cristo, mas não Jesus Cristo como um ser humano, mas apenas como um Deus que veio para a Terra se manifestar como um ser humano para mostrar para a gente que nós somos deuses também. Enfim, é uma coisa que não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. E eles fizeram um ritual chamado a trazer a divindade da deusa. Deusa que entende-se que deusa é Deus. Deus não é homem, Deus é uma mulher. E faz todo sentido, porque a criação, quem cria é a mulher. Então aí tem todo esse ritual. E nesse processo existiu todo um trabalho de limpeza espiritual para a mulher tirar dela essa ideia de que ela só pode transar com um homem ou só pode ter um relacionamento monogâmico. Enfim, foi um trabalho muito bonito. Então, assim, quando eu falo dessas coisas quando eu puxo para essa brasa para o lado de e se a pessoa estiver ali somente para o sexo e tal? É porque a gente recebeu uma cultura, a nossa sociedade, essa sociedade moderna de hoje, a gente recebeu uma cultura que deve ter aí seus 3, 4 mil anos de monogamia, que é totalmente contra a natureza humana. A natureza humana, ela não é monogâmica. A gente só é monogâmico por causa dos nossos ensinamentos, de acordo com Yuval Harari. Então, assim... César, Sim, posso? Por favor. Você falando me remeteu também a uns estudos que eu acompanhei, que falava o seguinte: na verdade, lá na pré-história, a ideia do homem era fugiu o termo. Proliferar, quase que não sai, proliferar. Né? Então, a ideia, né, biblicamente está até escrito isso, né? Tipo, crescer, que o homem venha e se multiplique-se, exato. Né? E aí, o homem, ele procurava uma mulher que podia procriar e ele via que aquela mulher tinha bons filhos, ele queria manter essa procriação com essa mulher, né? Tinha isso. E ele protegia essa mulher enquanto ela estava grávida, né? Vamos dizer assim, né? E aí tinha as descendências dele. Porém, a ideia era essa de proliferar. Então, se viesse uma outra mulher que tinha também uma estrutura, uma boa procriação, a ideia era que aquilo ali continuasse se multiplicando. Então, por isso era normal ver 12 filhos, 15 filhos, 20 filhos, né? Que a ideia era essa, multiplicar, né? Só que o que acontece, né? E realmente a gente vem da mudança dessa postura, desse pensamento para essa atividade monogâmica que a gente vive hoje, né? Só que a estrutura que existia anteriormente atendia, vamos dizer assim, economicamente, né? Essa família grande, né? Uns cuidavam uns dos outros, os filhos, né? Ajudavam a criar os irmãos, aquela coisa toda, assim, né? Porém, essa mudança para essa atividade monogâmica, ela vem por essa questão comercial também, capitalista também, por uma questão de conseguir manter famílias, manter estruturas,
né? Então, e aí vem essa coisa de escolher uma única mulher, de ficar com uma única mulher. Mas eu escutei essa fala que eu vou dizer agora esses dias, tem pouco tempo. E eu pensei, gente, caracas, é verdade. Vocês já viram que a mulher, ela não consegue, ela só engravida de uma criatura, né, teoricamente, na grande maioria das vezes, uma única vez, e ela fica 9 meses grávida, certo? Para poder ter um filho. O homem, ele pode engravidar quantas mulheres por dia? Infinitas. Quantas ele der conta, né? Então, olha que coisa. A gente realmente, é o que você está falando, naturalmente, se a gente for falar de corpo, o homem veio, vamos dizer assim, né? Para implantar a semente dele. Então, ele pode sair implantando semente à torta direita, mas a mulher, ela tem que necessariamente passar por esses 9 meses para ela poder ter um filho. Ela não engravida, ela não está grávida, engravida, ela não, né? Então, esse pensamento de que, tipo, a mulher, né, não pode sair tendo relação com vários homens, também vem disso, né? Vem dessa coisa, peraí, ela não, né, durante um ano, ela grávida, né? Como é que é essa relação com vários outros homens? Se a ideia inicialmente era que a relação sexual existisse para procriação, não fazia sentido que essa mulher tivesse muitos homens, né, durante um ano da vida dela, por exemplo. Ainda mais se ela estivesse grávida, né? Então, realmente existe uma discrepância aí quando a gente fala que a mulher, por exemplo, não tem várias relações e o homem tem. Para o homem é natural, para o homem é mais fácil, para o homem é mais tranquilo, né? Estou jogando assim no ventilador mesmo, para a gente refletir aqui, né? Sem dizer o que é certo ou errado. É aquela história. Certo é aquilo que você dá conta de viver e errado é aquilo que você não dá conta de viver, né? Penso eu assim. E aí vem essa transformação e a gente vem para essa sociedade monogâmica. Só que também a gente traz aí, César, que histórico, né? Falando você que citou, de doenças sexualmente transmissíveis. O quanto era normal, por exemplo, a mulher casada criando os filhos dentro de casa e o marido no bordel. Né? O quanto essa questão, e aí vem da época de Jesus mesmo, né? A gente tem a história aí de Maria Madalena como uma citação bíblica, né? De ser uma prostituta, né? Então, quanto isso realmente, né? Tem aí milhões de anos, né? Talvez 1000 anos aí, e a gente vem nesse processo de transformação. Mas o que falta, então, hoje, para que a nossa sociedade seja realmente uma sociedade monogâmica? Né? Porque, pelo que a gente está vendo, né, e pelo que a gente escuta, a monogamia ela é quase uma mega cena do amor. Né? É quase tipo, acertei os 6 números do amor e arrumei tipo alguém monogâmico que só quer estar comigo, que só quer... Né, essa vida que a gente pode construir juntos, porque, na verdade, a maioria das histórias que a gente escuta são aversas e são contrárias a isso. Ou eu estou falando besteira? Eu só queria fazer um comentário rapidinho, um segundinho, sobre essa questão da igreja. Por quê? Porque existe também uma coisa que foi colocada na cabeça das pessoas de que você ter sexo com várias pessoas é pecado. E a própria igreja, ela vende a ideia de que o sexo é pecado, e a prova diz que os padres não casam. A igreja instrui os padres a não casarem. Só que isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. Porque, na verdade, os padres não casam, porque se eles casarem, eles deixam filhos. E filhos deixam herdeiros. São herdeiros. E se os filhos são herdeiros, a igreja vai ter que dividir o patrimônio. Essa é a grande verdade. Porque a igreja faz bacanal no Vaticano. Eu sei porque eu tenho amigos que já participaram. Mas isso é outra história. Agora, o que eu queria falar em relação à questão da energia e do sexo e tal. Existe também uma questão de manipulação das pessoas. Por quê? Porque no momento que você tem sexo, no momento que você pratica o sexo, principalmente no momento que você tem um orgasmo, você libera uma energia, essa energia ela é física, é quase como se fosse... Se você tiver a sorte de ter um orgasmo
como eu posso dizer, um orgasmo duplo, você e a outra pessoa juntos, é como se fosse uma explosão nuclear no espaço, como se duas galáxias estivessem se chocando, né? A hora que o espermatozoide invade o óvulo e se junta com o óvulo e tal, e tem a fecundação, é quase como se fosse um encontro de duas grandes constelações que se fundem, bum, e aí vira aquela explosão. É assim que acontece dentro da mulher quando acontece a fecundação. Então o que acontece? As pessoas que estão por trás, que estão manipulando tudo, elas entendem que se as pessoas tiverem, por exemplo, liberdade sexual e transarem à vontade, elas vão ter menos problemas, elas vão ter menos preocupações. Então, elas vão vender, a grande indústria, que é a indústria farmacêutica, vai vender menos remédio. Então, assim, a gente pode até se tornar uma sociedade monogâmica por uma imposição, por uma coisa, mas só que a gente vai tentar lutar contra milhares e milhares de anos de instinto natural que a gente tem. Então, assim, a questão de doença, você tem camisinha, tem uma série de coisas, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: até que ponto é saudável também para a psique, para a sua saúde mental, por exemplo, você viver nessa... Agora, eu acho que o ponto mais importante é, como você falou no início, honestidade. Se você for claro nas suas intenções, se você disser o que você realmente espera, tipo, por exemplo, é o seguinte: a gente vive um relacionamento, se você se interessar por uma outra pessoa enquanto estiver comigo, e se você ficar com essa pessoa, não tem problema nenhum, contudo que você converse comigo. Se as pessoas tivessem esse tipo de diálogo durante o relacionamento, seria muito mais simples. Porque talvez, se você conversar, por exemplo, eu sou seu namorado, você está namorando comigo, você transou com outra pessoa. Eu vou perguntar assim, mas por que você transou com ele? Ah, porque eu gostei, achei ele bonito e tal. Você gostou? Não, mas não valeu a pena, não sei o que e tal. Você gostaria de transar de novo? Não. Então foi só uma coisa só de uma vez só? Foi. Cara, se você tiver uma conversa dessa com esse tipo de franqueza com a pessoa, é provável que o relacionamento continue como se nada tivesse acontecido. Mas o problema é que as Mas pessoas isso não alimenta ego, né? Esse é que é o problema. Tem uma Isso não pergunta alimenta aqui, só interrompendo, ó. Relação sexual seria um pacto de almas? Então, duas Não. perguntas, na verdade. Por isso, a troca de energia, não, são coisas diferentes. Distinto. É a Isabela perguntando. Isabela, eu vou pedir para as meninas já te responder, só completando aí o que o pessoal falou, que os meninos falaram, o que a Rê falou e o César, assim. Gente, primeiro que, vamos lá. O que é a cabeça de um homem e o que é a mente, a cabeça de uma mulher? A gente sabe que a linguagem do nosso subconsciente é emocional, né? Eu, você e o mundo. É comprovado isso já. Porém, hoje eu vou fazer talvez uma analogia um pouco louca, né? Mas assim, talvez a Bíblia ou talvez os religiosos digam que se faça uma só carne, né? Que é mulher e homem, enfim. Mas nessa questão da energia, de fato, eu vejo assim. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Para haver uma relação sexual, gente, eu vou, que nem Zahir, vamos jogar no ventilador, tá? Para a gente refletir, não é se é certo, se é errado. Ai, mas a Tônia falou aquilo. Gente, é só para a gente refletir. Para uma mulher ter uma relação sexual, o que uma mulher precisa fazer? Apenas abrir as pernas. Gente, não estou falando se está certo, não estou falando se está errado, não estou falando se ela foi estimulada ou não. Isso é outro assunto, isso é outra história. Tá? Então, até tem umas coisas, eu adoro o Rios, né? E tem muita coisa lá no Rios que a pessoa tá lá pensando, né? Ah, a conta para pagar, o filho que foi na escola, eu tenho que fazer o almoço amanhã, o que eu posso fazer de almoço? E ela pode estar mantendo a relação sexual. Para um homem ter uma relação sexual, ele precisa de uma ereção. Eu não estou falando, certo, que na relação sexual ele não possa usar outros artifícios. Eu tô falando que para ele manter uma relação sexual, ele vai precisar ter uma ereção. E para ele ter isso, ele precisa o quê? Sugestão mental. Ele precisa trabalhar o quê? A mente. Então, o que acontece? As pessoas não entendem muitas vezes esse emaranhado de emoção que está na mulher e esse estímulo mental que o homem precisa. Por quê? Para haver uma relação sexual. E eu acredito muito que essa troca de energia seja justamente por quê? Por causa dessas mentes confusas, cheia de problema, como depressão suicida, etc, etc, etc e tal,
que vão o quê? Propagar para essas emoções através dessa energia canalizada sexualmente. Como o César falou, quando a gente tem um orgasmo, a energia, ela é, por minutos ou milésimos de segundo, ela é bombástica. Então, você imagina toda essa energia descarregando de você e você recebendo aquela energia de outra pessoa. Ah, mas eu, por exemplo, mulher, né? Eu não tenho orgasmo, é muito diferente, é muito difícil, é muito isso, muito aquilo. Mas você está recebendo toda a energia daquela pessoa que teve um orgasmo em você ou junto com você. Então, as pessoas estão muito assim. É muito paradigma, né, gente? É muita crença. E aí, o que está certo? O que está errado? O que a gente tem que falar? Qual é o correto? Qual que é o não? O que não é? Né? Então, é uma interrogação muito grande, muito grande. Eu acho que é papo para bastante manga, que é bastante crochêzinho, tricôzinho aqui para a gente conversar, né? Mas eu quero que vocês observem muito isso que a gente está conversando, a questão da energia. A questão da gente, você querer ter uma relação sexual, seja num aplicativo, seja fora dele, na rua, não importa, né? Tá tudo bem. Mas o que você está disposto? Você está disposto a pagar a conta disso tudo? Você está disposto a levar para casa toda essa energia que vai passar do teu ladinho e dentro de ti por um tempo? Você está disposto a tudo isso? Posso falar aqui? Tá. Meu Deus. Essa questão da troca de energia, né? Eu até queria um pouco dando um gancho aí com o que você está falando, até com que a Isabela que perguntou, né? Se a relação sexual seria um pacto de almas, né? E por isso a troca de energia. Não, né? A troca de energia, essa troca de energia, ela acontece tanto a energia positiva quanto a negativa. Você não vai só absorver a energia ruim da pessoa, né? Se você se relaciona com uma pessoa... Eu, por exemplo, eu já tive cliente que não estava prosperando, por quê? Porque ela estava se metendo a se relacionar com uma pessoa que ela não admirava, que era uma pessoa que não estava de acordo com os planos dela, era uma pessoa que ela... Entendeu? Era por detalhes, assim, como estava ali, era cômodo, ela acabava se relacionando com aquela pessoa. E ela não estava prosperando. E a gente conversou e ela mudou isso, ela parou, ela fez toda uma questão de limpeza e tal. E foi questão assim de um mês e meio, ela falou, nossa, as coisas começaram a fluir, entendeu? A acontecer. Por quê? Porque também tem essa questão, né? Quando você se relaciona com uma pessoa que você não admira, que não está de acordo com aquilo que você quer para sua vida, que não é uma pessoa que tem uma energia legal e tudo, você também acaba se sentindo menos, né? Você acaba vibrando, a tua vibração baixa, né? Porque o que acontece? Hoje em dia a gente já sabe, tudo é onda, né? E a gente oscila entre onda e partícula, né? O que é a matéria? É a onda, é a energia vibrando de uma forma mais baixa, oscilando de uma forma mais baixa, que aí consegue se transformar em matéria. Então, essa troca de energia não é uma escolha, ela acontece, né? Outra coisa, o sexo, por exemplo, o sexo virtual também tem a troca de energia. Porque para a energia não existe essa questão de tempo e espaço, né? Você está conectado com a pessoa ali, né? E aí você pode ligar para mim e falar assim, ah, mas eu não acredito. Bom, então você não pode acreditar que você está assistindo essa live, que nós estamos aqui conectados, né? Então, assim, nós também estamos trocando energia. Quando você conversa, você sente... tudo, então não importa se essa relação sexual ela está acontecendo à distância, né? Que a gente transa por telefone, por vídeo, tem essa questão hoje em dia, como a Rê falou, o pessoal que as meninas, né, que fazem por vídeo mesmo, programas por vídeo, né? E aí tem aquele lance, troca de energia também, gente. A energia tá acontecendo ali, né? Com relação à Isabela ali do pacto de almas, não, isso é uma questão verbal, né? Que vocês estão verbalizando. Eu creio que não tem nem como você fazer um pacto de almas. Se as almas elas já se reencontraram,
encontraram, elas independem de um pacto, né? Eu vejo dessa forma, é algo natural, é um reencontro de almas, pode ser, né? Em alguns casos que você tem. Esse reencontro de almas, ele não acontece só com a relação sexual, ele não acontece só em relações amorosas, afetivas, no caso, que tem o cunho sexual, né? De repente você pode ter um reencontro de almas entre amigos, né? Então, o reencontro de almas... Oi? Com um bicho. Com o animal também, exatamente, reencontro de almas, eu também acredito nisso, assim, né? E a troca de energia, por isso a troca de energia? Não, a troca de energia, ela acontece você acreditando, você não acreditando nela, você querendo, você não querendo. Ela acontece, é algo natural, não existe nada sobrenatural aí da troca de energia. Digamos assim, ó, você não escolhe ter uma relação sexual e não trocar energia. Não existe. Tá? Eu queria fazer um comentário rapidinho somente sobre isso que a Denise acabou de falar, que é o seguinte: eu ouvi um podcast chamado Invisibilia. Nesse podcast, eles fizeram vários testes para poder... Sabe aquele momento que você está passando por um determinado local que você nunca passou antes na vida? Isso acontecia muito comigo quando era criança, porque eu morava na roça, né? E tinha muito lugar escuro. Você está passando por um lugar que você nunca passou na vida e você sente um arrepio na pele. Tipo, nossa, que estranho. Naquele lugar, provavelmente alguém deve ter passado e sentido muito medo. Por isso que você sentiu aquilo. Então, o que foi feito? Para poder provar que existe, que as pessoas carregam emoções, sentimentos, etc. Porque o que você está falando é o seguinte, quando você fala do sexo virtual. Independentemente, um dos pressupostos, né, da PNL, da hipnose e tal, é que a mente humana, ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Então, se eu estou assistindo um filme de sacanagem, por exemplo, e eu estou sentindo emoção em relação àquela pessoa que está ali no filme, a emoção está sendo emanada do mesmo jeito, o sentimento está sendo emanado, o pensamento, então vai tudo no mesmo pacote, é tudo real. Para a mente é tudo real. Mas o que foi feito? Os cientistas pegaram um grupo de pessoas que tinham muito medo de altura, levaram para um laboratório e deixaram lá no laboratório. E pegaram outro grupo de pessoas que tinham muito medo de altura e levaram para saltar de paraquedas. Quando o sujeito estava lá em cima, já era um salto forçado. Quando o sujeito estava lá em cima, já naquele pânico para poder saltar, ele começa a dar frio. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram vários algodões, né, tipo suaves, coletaram o suor da pessoa com aquele medo, na hora que a pessoa estava suando de medo. Vedaram, não jogaram a galera do avião, trouxeram de volta para a Terra. Chegaram na Terra, eles pegaram os suaves com o suor, com medo, e os caras tinham eletrocefalogramas, aqueles negócios na cabeça. Então eles conseguiram mapear que em quantidade menor, em termos de espectro, né, de imagem, mas as pessoas conseguiram ativar as mesmas áreas cerebrais que as pessoas ativam quando elas estavam naquela situação real, ou seja, os que estavam com medo lá no avião ativaram determinadas áreas, as pessoas que só sentiram o cheiro também ativaram daquelas determinadas áreas só de sentir o cheiro, uma quantidade menor, mas ativaram. Ou seja, isso prova que quando não existe essa coisa de é virtual. Cara, é virtual, mas é real. Não existe virtual, é real. Né? Aí a pessoa diz, eu não acredito em energia. Não acredita em energia, imbecil, mas você paga uma conta todos os meses. Senão você não teria nem como falar essa besteira que você está falando, porque você não teria como carregar seu celular. Agora eu quero que você me mostre somente uma vezinha qual é a cor da energia que você paga. Eu não acredito em energia. Então enfia o dedo na tomada para ver se não existe energia. Né? A pessoa pode até duvidar da lei da gravidade, mas se ela saltar de um prédio alto, ela vai cair. Dependendo da altura, ela vai morrer. Então, assim, não é porque você não enxerga que não é real. Pode continuar, que eu já falei demais. E aí, o que eu queria trazer para essa fala de energia também é que a gente está falando, né, que a gente capta a energia do outro, que a gente absorve a energia do outro, mas a gente tem que também entender que a gente atrai a energia do outro, né? E que essa atração da energia do outro, ela depende daquilo que eu emano,
né? Daquilo que está dentro de mim. Então, o que que acontece? Tem uma frase que eu falo muito, né? Justamente por tratar dessa questão de relacionamento. Mas a distância que eu tenho do outro é a mesma distância que eu tenho de mim, dentro de mim. Né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa entender é que tem gente que fala assim, eu tenho dedo podre para relacionamento, né? Eu só atraio esse tipo de relacionamento e tal. Opa, ok. Né? Existe, de fato, um dedo podre para relacionamento? Não. Existe algo que você emana e que se conecta com aquilo que está no externo. E aí, no momento que se conecta com aquilo que está no externo, traz para você. Então, a gente precisa entender que... Eu até fiz um post tem muito tempo falando disso, mas é assim, eu falo que as pessoas enganaram a gente quando elas disseram que relacionamentos foram feitos para terminar com um final feliz, né? Tipo, e viveram felizes para sempre, e foi tudo perfeito, e foi tudo maravilhoso, né? Porque, na verdade, o relacionamento amoroso, ele existe para trazer as nossas sombras, o que tem de potencial bom e potencial negativo, né, na gente também, para que a gente consiga se olhar, se corrigir, vamos dizer assim, se ajustar, para que a gente possa atrair ou transformar aquela relação que já existe em algo que seja mais satisfatório para você, em algo que seja mais transbordante, vamos dizer assim, mais incrível. Então, muitas vezes, né, você está numa relação ruim, mas você não está numa relação ruim porque a pessoa é ruim, né? Porque a pessoa é mau caráter. Você está naquela relação porque você precisa daquela aula. Você precisa daquela aula, você precisa daquele aprendizado, você precisa daquela vivência para você sair dali e viver outra coisa. Por isso, ontem eu até comentava com umas amigas, a gente falando o quanto é difícil sair de um relacionamento abusivo. Né? Porque muitas vezes a pessoa ela cria uma dependência emocional daquela relação, né? E ela precisa daquilo para alimento do próprio ego, né? E aí merecedora, né, daquela relação. É o que ela emana, né? É o que ela emite, é o que ela acha que existe para ela, é o que ela acha que tá bom naquele momento. E acha, quando eu falo acha, é porque faz sentido com o que tá dentro, faz sentido com o que tá dentro, né? Aqui. Então, aí a gente fala, mas uma pessoa merece uma relação abusiva, uma pessoa merece estar num processo desse? Não, ninguém merece, né? Vamos dizer assim, não é uma questão da pessoa ser ruim ou ser má e merecer aquilo, mas é uma questão de que aquela vivência que ela está tendo naquele momento vai trazer alguma aula, vai trazer algum aprendizado, vai trazer essa possibilidade de sair dessa baixa frequência e ir para uma alta frequência, né? E aí, geralmente, os relacionamentos, né, onde são abusivos e acontece essa discrepância de energia, acontece muito dessa pessoa que é mais negativa da relação fazer de tudo para diminuir a energia do outro. Porque, gente, é muito mais fácil, né, perder energia, ecoar energia, do que ganhar. Então, se eu sou uma pessoa que vibro baixo, eu vou ter um dispêndio, um gasto energético muito maior em subir a minha vibração do que em descer a vibração do outro. Então, né, muitas vezes essas relações, elas acontecem e a pessoa tem uma energia muito mais incrível que a outra, mas essa que está sugando consegue trazê-la para cá, né? E aí a pessoa começa, é o que você falou, aí sim, ela acha que ela é merecedora daquilo ali, né? Que ela tá qualificada para aquilo ali, mas não é porque na verdade ela tá doando, né? E aí ela consegue doar até quando, né? E aí é onde eu trago a importância da gente entender encaixes, da gente entender, né? A relação vai exigir encaixes? Vai exigir adaptações? Vai, mas a partir do momento que esses encaixes e essas adaptações tiram de você energia de vida, energia vital, né? Que é o que a gente está falando aqui, que o sexo traz isso pra gente, a relação sexual traz isso, né? Aí realmente é a hora, talvez, de repensar esse ganho-ganho, porque aí não é uma relação onde tem troca, é uma relação onde alguém só está doando e o outro está recebendo, né? Então, cadê aí esse equilíbrio? Perfeito. Gente, já está terminando o nosso tempo para não se tornar muito massacrante para o pessoal. Vamos dar umas dicas aí, então, sobre o relacionamento, sobre a busca, né, dos sites de relacionamentos. Quais as dicas que vocês dariam, resumindo tudo que a gente falou, né?
primeiro ficou muito claro que é deixar claro o que você deseja, né? Quais as outras dicas que vocês dariam, falando do nosso tema de sites e aplicativos, enfim, de Tá. relacionamento? E o que cada um diria, né? Como um conselho, enfim, como talvez um toque, o que vocês diriam? Posso começar? Eu acho que, primeiro, lógico, essa questão, como você falou, de deixar claro o que você quer, mas que você tem que estar consciente de que a pessoa que está lá do outro lado nem sempre vai estar sendo tão sincero quanto você, né? Então, assim, vá com calma, né? Palavras são ditas, afirmações, então, assim, não se entregue, não se deixe levar. Eu vejo que muitas pessoas, né? Ah, mas eu já estou conversando com ele há tanto tempo e não sei o quê. Ah, ele disse que eu sou namorada dele. Não, as coisas, elas têm que acontecer. Atitudes realmente, vamos esperar as atitudes, né? Essa seria uma dica. Você vê um perfil, de repente, muito... como eu estava falando desse aí do início, né? De um homem, eu quero sair daqui de mãos dadas. Bandeiras vermelhas se levantam, né? Porque tem alguma coisa de errado aí. Esse é um comportamento normal de um homem geral? Não. Então, assim, opa lá, porque como é que é quando o negócio mais até os tantos desconfia, né? Então, assim, tem isso. E a segunda dica que eu daria até para os tímidos, para os homens ou para as mulheres, quando for puxar um papo, puxar uma conversa ali, você deu um match em alguém e aí você quer começar uma conversa, para sair daquela questão de oi, tudo bem? Oi, linda, né? Bom dia. Procura olhar alguma informação que tenha ali naquele perfil, né? E faça um link. Então, assim, se você viu, ela tem uma foto na praia, você chega e comenta alguma coisa. Nossa, que linda essa foto sua na praia, parece tal praia, entendeu? Que vinho é esse que você está tomando? Eu gosto de tal vinho, eu prefiro cerveja. Procure alguma coisa assim, para você sair daquela mesmice do oi, tudo bem? Nossa, que linda. Procure ser mais criativo, entendeu? Essa é a minha dica. César, quais as dicas que você dá para o nosso povo sobre sites ou aplicativos de relacionamento, enfim? Olha, as dicas já foram maravilhosas. Eu acho que essas últimas dicas de originalidade, de criatividade, de olhar o perfil, de observar coisas do perfil da pessoa para poder sair desse oi linda, eu acho isso extremamente interessante. Porque muitas vezes no perfil da pessoa, algumas pessoas colocam lá uma pequena biografia dizendo quem são, etc. Outras não colocam absolutamente nada. Eu acho maravilhosa aquelas que colocam assim: descubra. Tipo, o nome da pessoa é Joana. O perfil é Joana e tá escrito no perfil, está descubra. Tipo, caracas, o que essa pessoa está querendo da vida, né? Então, a dica que eu daria também é: elabore um perfilzinho falando quem você é, o que você gosta, né? Para a pessoa ter alguma coisa para começar, alguma coisa tipo muito... Por exemplo, se você, sei lá, joga xadrez, fala que você joga xadrez. Se você gosta de gato, se você não gosta, se você gosta de cachorro, enfim. Alguma coisa para a pessoa ter saber se você tem alguma coisa em comum e tal. Não coloque apenas descubra, porque dificilmente você teria que ser uma pessoa muito interessante visualmente para a pessoa se dar o trabalho de querer saber quem você é, até porque eu não tenho a menor ideia de como seria feito esse processo, né? Então, assim, seria interessante você colocar assim, uma biografia um pouco mais rechuchuda, né? Colocar umas fotos legais, né? Tem umas fotos que, sinceramente, assim, elas não te favorecem de jeito nenhum, né? A foto tem que ajudar também, né? Porque você tem que saber que é o seguinte: você no Tinder, no Inner Circle, ou seja lá onde for, no Happn, você é um produto, né? O teu perfil é a tua vitrine. Você está querendo vender o seu jabá. Então, para a pessoa comprar o seu jabá, ela tem que saber de você, ela tem que ter alguma coisa interessante, tem que ter uma dica de quem você é, o que você faz, alguma coisa interessante que você faz. Não fala somente adoro viajar, porque todo mundo adora viajar, pelo amor de Deus.
Quem que adora ficar em casa, gente? Não fala só eu adoro viajar, pelo amor de Deus. Chatice. Descubra o Olha, viu? Ai, acho que já deu. Quer comentar alguma coisa dos meninos? Eu fico nessa percepção da linguagem não verbal também. Acho que de você olhar as fotos que a pessoa escolhe para colocar, já dá para você perceber algumas coisas, né? Você consegue reparar, né, se faz sentido com você. Por exemplo, um cara, tô dando um exemplo aqui, o cara é todo tatuado. Eu não gosto de tatuagem, né? Mas eu vou me dar ali a questão de olhar, de prestar atenção nas fotos. Não é só aquela negócio, carinha bonitinha, não é. Não, esse aqui fica, não, esse aqui não. Não, peraí, deixa eu olhar. Olha que interessante, né? Se veste bem, tem uma boa aparência, o sorriso é legal, né? Não sei o quê. O que ele tá passando nessa imagem, o que ela tá passando nessa imagem também, não verbal, né? Então, eu acho que é importante você saber aquilo que você quer também de um site de relacionamento, né? Porque se você sabe o que você quer ali, né? Eu quero só sexo, ok. Então, você talvez vai se preocupar só com as questões mais físicas, mais visuais. Não, eu quero um relacionamento. Então, peraí, vou olhar o que escreveu a respeito. Igual você falou, né? Gosta dos mesmos lugares que eu, gosta das mesmas coisas que eu, né? Tem valores parecidos, pelo que tá falando aqui. Massa, então beleza, eu vou dar um match, né? Vamos ver se a gente se conecta. Do contrário, né? Não perca o seu tempo e nem perca o tempo do outro também, né? Não desperdice, a verdade é essa, não desperdice o seu tempo, não desperdice o tempo do outro. Então, se não faz sentido para você, nem põe, tudo bem, né? A gente está num processo, é um processo seletivo, não tem como dizer que não é, né? Se não for um processo seletivo, você vai pegar qualquer coisa, para pegar qualquer coisa de qualquer um de qualquer jeito, não precisa, né, passar por um processo seletivo. Sim. Então, né, tenha essa sensibilidade de olhar os detalhes, né, também, porque isso pode te poupar muito. É a sensibilidade não só do aplicativo, mas é a sensibilidade a vida para a vida, né? Quando a gente vai querer ficar com alguma pessoa, a gente vai querer conhecer alguém, seja numa balada, seja a gente usa o aplicativo, mas é a sensibilidade, é você olhar, é você entender quem você é entender o que você busca, é entender tudo isso. Então, Tânia, e agora a gente falando aqui, eu lembrei de uma outra questão que já aconteceu com clientes minhas, e aí eu fui analisar, e a gente, com um ajustezinho, já deu certo. Que reclamava muito assim, mas Débora, só chega pra mim cara querendo sexo, né? E aí eu falo, me manda as fotos que você colocou lá no seu perfil. E aí tem lá, de biquíni, de bundão, de peitão, de decotão, de não sei o quê. Eu falo, gente, olha o que você tá vendendo, né? Olha o que você tá mostrando. Mas eu não posso ser eu, então, agora? Pode, só que assim, olha o que você não tem nada melhor para mostrar do que isso, você como pessoa para vender? Mas daí é como é um produto, você está vendendo a sua imagem. Quando eu falo para vender, vender a sua imagem, você mostrar a sua imagem, né? Quem você é. E aí, assim, mas daí vai ter poucos que vão se interessar por mim. Quantos homens você está procurando? Você está procurando sexo, e aí você quer muito, ou para você é suficiente um que tem interesse por quem realmente você é, né? Então, eu acho assim que as mulheres, elas têm que ter esse cuidado, sim, né? Do mesmo jeito que, lógico, a gente também. Eu, por exemplo, canso de vezes tem um perfil lá de um cara que de repente só tem foto do cara deitado sem camisa na cama de um jeito, deitado sem camisa na cama de outro, deitado sem camisa... Aí foto de sunga branca na praia com close, né? Cara, tipo, se eu tô procurando uma pessoa para realmente me relacionar mais, um cara desse pra mim não serve. Pode até ser que ele, de repente, né, se não fosse aquilo, poderia ser uma pessoa legal, que tem um conteúdo interessante, que ele é muito... Mas a imagem que ele está vendendo ali não condiz, né? Então, assim, não adianta você
vender uma imagem e querer receber um tipo de pessoas interessadas que não condiz com a imagem que você está vendendo. Essa consciência tem que ter, sabe? Exatamente. E daí é isso mesmo que tu colocou, né? Eu, por exemplo, também esses dias peguei uma moça lindíssima, com todos os requisitos, tipo eu, se gostasse de mulher ou se fosse um homem, casaria, lindíssima, bela profissão, salário muito bom. E ela falou, gente, mas eles só querem, eu não quero isso, eles me buscam só para sexo. E daí, eu comentando, né, com um professor meu, eu estava fazendo um curso faz um mês atrás, mais ou menos, ele falou, Tânia, olha para todo o contexto dela, ajuda ela no todo o contexto, tenta ajudar, né? Aí eu fui dar uma stalkeada em Tinder dela e Face, nós não somos amigas, mas eu fui dar uma stalkeada, então lá tinha o nome dessa pessoa, o nome dela, gostosinha do pedaço embaixo nas fotos. E todas as fotos sempre com insinuação, sempre, né? Então, não que tu não possa mostrar, não que tu não possa querer uma foto sensual, mas é como você está se colocando, fulana de tal, gostosinho. E daí, é óbvio que os homens, peraí, eu quero provar se é gostosinho, né? Eu quero estar, eu quero provar, eu quero sentir, eu quero tocar. Então, isso que você falou é muito a calhar. Então, vocês têm que observar, tem que existir congruência, né? Com o que a gente quer. Então, não adianta eu querer algo e eu não estou congruente aquilo. Então, eu quero algo, mas tudo bem. Então, como essa moça, mas os homens não, mas tu precisa de plateia? Então, quer dizer que tu sempre foi aplaudida uma vida inteira, tu precisa continuar sendo aplaudida? Uma coisa que é super interessante dizer para vocês, mulheres, e que é assim, o homem, ele não sente tesão quando ele vê a mulher seminua. Ele sente tesão quando ela está totalmente coberta e você fica tipo, por exemplo, uma mulher vestida de executiva, ela deixa você um homem muito mais, ela pira muito mais a cabeça de um homem do que se essa mesma mulher estivesse passando de biquíni. Então, se ela tiver seminua no Tinder, ela só vai atrair cara para transar com ela. Agora, se ela tiver vestida de executiva, por exemplo, uma foto foda, se eu fosse uma mulher que eu vestiria, um restaurante super fino, uma garrafa de vinho e ela ali com a taça de vinho, tipo, o vinho entrando na boca, a pessoa parte da foto, ela bem vestida, cabelo... Cara, ela vai atrair só gente fina, só nata. Agora, colocou de biquíni, o que ela vai atrair? Tarado. E duro, tarado duro, que é pior ainda, né? Então, analise bem as suas escolhas, participe. Eu sempre falo assim, eu já participei de sites de relacionamento, já participei do Tinder, e como eu me considero uma pessoa boa, claro que a gente sempre busca melhorar nossa energia, eu acredito sim que lá também existam pessoas boas. Mas é como a gente falou nesse bate-papo, a gente só precisa entender o que a gente quer, o que a gente está buscando naquele site, naquele aplicativo, naquele momento, e tá tudo bem. E tá tudo certo. Garimpar. E se você se deparar com uma situação que eu e a Regina falamos antes, daquela cliente da Rê, de chegar ao ponto de estar num encontro e se sentir obrigada, não porque a pessoa te pegou e te amarrou e te segurou lá, mas moralmente me sentir obrigada a estar naquilo, talvez seja hora de você olhar para você. Talvez seja hora de você procurar uma ajuda e entender qual é a emoção que te faz ficar naquilo, né? E falar também, né? Ela pode falar, chegar para a pessoa e dizer, olha só, deixando bem claro, a gente está se conhecendo agora, a gente pode transar? Sim, a gente pode. Mas para a gente transar vai ser porque eu me interessei por você, não porque você pagou a conta do restaurante. Eu acho que Sim. eu não me sentiria nem um pouco ofendido se a pessoa falasse isso para mim. Entendeu? Por quê? Porque aí você já coloca tipo um freio na pessoa. É claro que é bem diferente de um imbecil que a pessoa está conversando com ele, está conversando numa balada, quando você está conversando sobre, sei lá, física quântica, quando menos espera, ele está na porta de um motel. É diferente. Mas se você marcou um encontro com a pessoa foi até você pode dizer isso de cara com a pessoa, entendeu? De cara, você fala, ó, a gente vai sair, vai jantar e tal e tal. Se você quiser pagar o jantar, tudo bem, uma cortesia, uma questão de cavalheirismo. Eu escolheria pagar
tranquilamente, sem problema nenhum, não teria problema nenhum. E se ela chegasse para mim e dissesse isso, eu me sentiria muito feliz, porque eu gosto da pessoa chegar para mim e falar logo de cara o que ela quer, qual é a intenção. Eu me sentiria muito melhor se ela chegasse e dissesse logo isso de cara, entendeu? Então eu acho que falta um pouco disso também, de honestidade, chegar e falar. Ó, eu vou pagar pra você pagar comida, mas você não tá me comprando não, cara, entendeu? Já, não sei se a gente ainda tem tempo, mas como ele já falou ali, tem tempinho ainda, Tânia? Tem, sim. Eu acho que ainda tá liberando 2, 3 horas aqui. Eu não só quero que se torne cansativa pro nosso Tá. país. Não, até falando dessa questão aí do encontro, eu acho interessante, já que a gente está falando de aplicativos, né? E aí sempre tem a intenção desse primeiro encontro. Uma dica, né, que eu dou que você estava até perguntando das dicas, né? Primeiro, né? Mulheres, não aceitem ser delivery, né? Fazer delivery de mulher, entendeu? Fazer entrega. Então, você conheceu o cara no qualquer aplicativo, qualquer coisa assim. Vem aqui em casa assistir um filme, vem aqui em casa tomar um vinho. Pelo amor de Deus, sabe? Na natureza, a energia feminina ela é sempre receptiva e é o homem que vai lá, entendeu? Então, assim, já começa quando você vai na casa do cara, mesmo que ele te jure por todos os santos, por tudo, mesmo que ele diga, não, a gente está num grupo. Deixe que o homem faça o movimento, deixe que o homem seja homem, seja mulher, espere por esse. Como tem um amigo meu que brinca, a dança do acasalamento, deixa o homem fazer a dança do acasalamento, né? E outra coisa, vai para um encontro, né? Homem, procure levar essa mulher para um lugar que você tenha condições de pagar a conta, né? Você não precisa levá-la num restaurante chique, que esteja fora do seu orçamento, mas que seja um local que você possa fazer essa gentileza, cortejar, isso é cortejar, né? Quando uma mulher permite que você pague a conta para ela, é um indicativo de que ela está te dando essa oportunidade de fazer uma gentileza para ela, tá? Eu, pelo menos, sempre vejo assim, quando eu saio com um homem, se eu não tenho nenhum interesse nessa pessoa, se ele realmente é só um amigo, eu faço questão de rachar a conta, né? Lógico que tenho amigos que são extremamente gentis, então, não, imagina, acontece. Mas eu sempre me proponho, quando não é um amigo. Agora, se é uma pessoa que eu tenho interesse, eu tenho essa sensibilidade de permitir que ele faça essa gentileza para mim, entendeu? Eu lembro de um encontro há muito tempo atrás, também negócio assim de aplicativo, e eu fui me encontrar num café com um cara que ele era um psicólogo, e ele foi almoçar, que ele não tinha almoçado ainda, ele almoçou tal, e no dia eu só tomei um chá. Chegou na hora da conta, ele pegou, puxou a notinha, o seu chá, né? Gente, que triste isso, sabe? Que triste. Eu paguei o chá e paguei a gorjeta para garçonete, né? Porque ele também não queria pagar a garçonete. Depois ele ficou me mandando mensagem, queria me encontrar. Nunca mais, né, gente? Nunca mais, entendeu? Né? Se você não tem condição de pagar um chá para uma mulher, então se espera você. Então leva ela para comer pipoca, que aí você tem condição de pagar a pipoca dela, entendeu? Então tem essa sensibilidade. Infelizmente, hoje todo mundo confunde muito tudo, né? As vias estão muito distorcidas, sabe? Está muito complicado. É como capitalismo. Não é eu não posso pagar a minha conta, não posso pagar o meu chá. Não tem nada a ver. Mas é você se colocar assim, poxa, eu estou aumentando. É aquela questão que você falou da energia masculina, né? Se a pessoa que eu está... Oi? Não está ouvindo? Tá dando problema de áudio. Vocês não... Tá dando interferência, blá, blá, blá. Ué? Agora, não estão ouvindo? Eu estou ouvindo muita interferência. E agora? Agora melhorou. Tá Melhorou? Acho que Melhorou. era Então, se a gente, né, não pode se sentir protegida dessa forma, eu entendo isso até como uma proteção. Tânia,
Se eu não posso sair com o meu namorado, com a pessoa que eu tenho, penso em ter um relacionamento, enfim, né? Pagar minha comida, como que eu vou me sentir protegida por esse homem em todos os quesitos, né? Porque a mulher ainda precisa daquela proteção. Tanto que eu falo muito, vocês, e vocês podem perceber, claro que existem mulheres que preferem homens mais baixos, etc e tal. Mas qual é a grande maioria? Qual é a regra básica? O homem ser mais alto ou pelo menos da altura da mulher? Por quê? Pela questão até da proteção. Então, fisicamente, a gente espera isso a mulher, né? Tá chiando muito aí. E tem aquela coisa também, né, Tânia? É no teu, Tânia. E tem aquela coisa também, né, Tânia? A mulher, ela requer esse cuidado do cara, tipo, ser cortês o suficiente para poder pagar a conta nos primeiros encontros. Depois, essa mulher vai pagar tudo se ela quiser, se ela sentir vontade. Ela vai planejar um fim de semana num hotel, ela vai... Cara, já aconteceu de eu sair com pessoas, por exemplo, uma vez eu conheci uma pessoa, saí com ela, a gente foi para um restaurante muito bom mesmo, um restaurante italiano, eu paguei a conta ficou alta, aí depois ela perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, eu não conhecia a cidade, ela falou, vamos conhecer a cidade? Eu falei, vamos, foi aqui em Brasília, eu tinha acabado de chegar. Aí ela falou, me levou lá pro lado lado norte, né, Lago Norte e tal, daqui a pouco foi, me levou lá pro Sobradinho, que é o setor que tem os melhores motéis da cidade. Ela me levou pro puta do motel, chegou lá, a gente tomou um vinho, na época não era proibido ainda e tal, tinha maior tolerância. Cara, o motel tem uma vista de Brasília maravilhosa, acho que é Flamingo o nome do motel, acho que é Flamingo. Caralho, eu fiquei assim, porra, o jantar de R$250, o motel deve ter dado... Não era eu que tava com ele não, mas é lindo lá. Cara, o lugar é massa. Gente, é todo mundo que conhece esse Flamingo do grupo aqui. Quero também, gente. Alguém de Brasília. Pense nesse motel. Olha, hidromassagem. Cara, a vista do motel é maravilhosa. Você vê Brasília inteira, assim, a coisa mais linda do mundo. E ela pagou a conta. Quando chegou a conta, eu todo feliz, né? Porque ela também foi assim, uma pessoa maravilhosamente generosa e tal. Foi tudo muito bom. Vou pagar a conta. Ela falou, não, agora é comigo. Agora quem cuida sou eu. Eu falei, poxa, obrigado. Nossa, eu me senti super, sabe? Quer dizer, Claro. não fiquei aquela... Se eu tivesse chegado para ela no restaurante, tivesse dito para ela que a gente ia rachar, eu provavelmente teria me lascado. Ela não teria me levado para conhecer a cidade. Não, tinha rachado ali, né? Não ia ter rachado. Não teria rachado. E é que eu digo, né? Homens, prestem atenção nesse cavalheirismo. É como o César falou. As mulheres, não digo todas, mas pelo menos o meio onde eu vivo, tudo elas dão o máximo para sempre tentar ajudar o provedor delas, né? E, gente, olha que bacana isso. Eu tenho um homem cortês na minha vida, um homem que paga a minha conta. Coisa maravilhosa. Por exemplo, eu moro aqui do lado de Gramado, né? Alocar uma noite em Gramado com um fundi, sei lá, alguma coisa assim, levar um presente. Então, só que tá muito distorcido. E que coisa mais indelicada, tu sabe, Débora, que eu lembrei agora de uma situação, quando eu morava ali em Florianópolis, na Barra da Lagoa, bem pertinho da tua casa aí, e eu também conheci uma pessoa e vamos comer pizza? Vamos comer pizza. Ah, ok. E na hora de pagar... Bom, e um empresário, gente, um empresário. E na hora de pagar a conta, tal, simplesmente a pessoa sumiu. E se eu não tivesse dinheiro? Poderia ter acontecido, por que não? E se, tipo assim, ele sumiu e o cara... Gente, mas cadê a pessoa? Tudo bem, paguei a conta, daqui a pouco eu saio e ele aparece. Então, assim, isso desestimula um pouco. Mas ele te restituiu? Ele te reembolsou? Não, nem comentou. E ficou nítido que essa pessoa, assim... Ela se fez ausente naquele momento de pagar a conta, tu entendeu? Se fez ausente. E daí, qual é o estímulo que uma mulher dessa... Ela comeu também, não? Comeu, sim. Comeu, tudo, né?
Qual é o estímulo que eu tenho para receber uma ligação ainda de um homem desse? Qual é o estímulo que eu tenho naquele momento de ir para outro lugar com um homem desse? Qual é o estímulo que eu tenho para tocar na mão dele? Eu até canto, se ele vem 15 centímetros, eu vou meio metro longe. Não quero nem que encoste em mim. Porque é uma coisa assim, não é a questão financeira. Eu fico pensando, poxa, se você, pela primeira vez, convida, há tanto tempo me convidando para jantar, tanto tempo me convidando para sair, aí eu sento para comer uma pizza minimamente, tu devia ser educado e dividir, ok? Não tinha acontecido nada, não tinha... Mas ele te não tinha... convidou? Me conta. Não, então. Não faz Tânia, você sentido. trouxe duas histórias hoje que não fazem o menor. Primeiro, a história como é que se diz? Entrocamento amoroso. E agora essa história desse Dom Juan. As avessas. Dom Durão. E detalhe, essa pessoa me chama até hoje, tá? De vez em quando manda uma mensagenzinha. Você tá em Florianópolis? Eu vi que você teve uma foto sua lá na praia e tal. E daí eu fico pensando, e isso que eu já falei para ele, eu assim, percebi uma deselegância total de você naquele dia. Não só, me perdoa, tu devia ter me chamado. Não devia ter te chamado. Eu não devia ter... Você falou deselegância? Eu teria dito cafajestice, canalice, panduíce. Você é um miserável, entendeu? Porque esse Não. cara é uma pessoa pobre de espírito. Tá louca? Que Não. isso, gente? Isso que eu acho interessante é assim, ó, nós estamos conversando aqui, são pessoas o quê? Tudo na faixa de quê? De 40 anos. Que já era para ter aprendido, gente. Sabe? Pelo amor de Deus, não aprendeu até hoje, né? Ou desaprendeu, né? Como a gente falou aquele dia. O que essa pessoa tem de tão bom dentro dela que ela preserva tanto aquele dinheiro, tanto, sendo uma pessoa bem-sucedida, eu vi o nome dele muito ali na região, e a pessoa sumir, tipo assim, ou, sei lá, dentro da cabeça dele, talvez eu não vou pagar essa pizza para não mostrar que eu posso, sei lá, tu entendeu? Aí eu fico pensando, não, jamais eu vou querer alguém na minha vida assim, jamais, jamais. Então é uma coisa muito, muito doida, né? Mas aí entra o que a Rê falou, que energia que eu estava para que eu aceitasse esse tipo de situação. O que isso veio me mostrar? O que isso veio me mostrar? Aonde eu estava me colocando de novo? Qual é o tipo de situação? Né? E daí a gente para olhar. Eu conto, até eu estou escrevendo meu livro, né, com a ajuda da filha da Paula, da Alice, a nossa colega lá do Recife, e daí, gente, e ela fica ouvindo as histórias, quanta loucura, e uma das coisas que eu fiz questão de contar no livro, até como uma autoajuda para as mulheres, quando o meu falecido esposo, né, na época que eu conheci ele, eu admirei ele de uma forma fantástica. Eu lembro na época eu tinha mais condições financeiras que ele, e eu lembro que ele chegava para mim e falava assim, hoje nós vamos jantar, cachorro quente. Porque eu só posso te pagar cachorro quente. Eu falava, não, vamos lá. Não, você não tá entendendo. Eu posso te pagar só cachorro quente, a gente só vai comprar cachorro quente e nós vamos dividir uma Coca-Cola. E eu admirava isso nele, eu admirava de tamanho, sabe, eu admirava ele, primeiro, vencer o ego masculino, falar que só podia pagar um cachorro quente para mim, né? Falar que não tinha condições. E ele se tornou um homem com uma condição financeira fantástica. Tanto que 2 anos antes do falecimento dele, que foi um baque muito grande para mim, ele supria todas as minhas necessidades. Ele vivia dizendo, não quero que você trabalhe. Eu trabalhava por esporte. Por quê? Porque você entendeu o que é ser provedor. Você me permitiu conhecer muita coisa, você me permitiu crescer do teu lado. Então, eu acredito que existam homens assim. Tudo Sim. bem, como você falou, você pode só comprar pipoca, compre pipoca. Compre pipoca. Mas deixa essa mulher se orgulhar do homem que ela tem do lado. Eu vivo falando, gente, se eu não me orgulhar de quem está do meu lado, infelizmente, não rola nada.
Eu preciso sentir esse orgulho, eu preciso sentir, eu olhar, sabe, com... Não, eu tô comendo cachorro quente, mas com, sabe, com alegria, com aquela coisa prestativa, né? Então, homens, pelo amor de Deus, né? Tenham esse tato, mas eu não vou pagar comida para mulher. Não leva para comer. Fica conversando, sei lá, mas não faça essa indelicadeza, né? E eu já ouvi né, a gente sempre faz as pesquisas, né? E às vezes eu entro em canais no YouTube que são voltados para... Eu não falo nem para homens, né? Para meninos, né? Pessoas lá que se dizem que estão ensinando meninos a se relacionarem. E aí eles falam sempre, eu sempre ouço muito assim, né? Ah, porque mulher é interesseira. Gente, então assim, eu não sei, aí vai daquela questão, eu não sei com que tipo de mulher você está se relacionando, né? Porque, por exemplo, uma mulher que tenha um nível, que tenha condições, você não é que ela não precisa que você pague o jantar para ela. E é justamente no fato dela não precisar, né, que está a gentileza. Porque se ela precisasse, não seria uma gentileza, né? Seria um favor, seria como é que é? Uma contribuição, né? Que você ajuda uma pessoa lá necessitada. O Vitor está perguntando, aqui, alguém me explica aí, por favor. Nós estamos falando de aplicativos de paquera e agora nós entramos quando começam ali os encontros, né? Quando você sai do virtual para encontrar a pessoa. A dinâmica dos encontros, tá, Vitor? E assim, ó, é muito interessante, né, que as pessoas, elas entendem. Gente, vamos combinar, né? Você é homem, você é provedor. Como você quer ter uma mulher bonita, uma mulher feliz do teu lado, se você não tem condições ou não se acha digno, né? De pagar uma conta, pagar uma conta de janta, um X, uma batata frita, um cachorro-quente, não importa, né? Então, que nível, né, que você está se colocando? Não é a pessoa, né? Como você está se olhando. Eu só queria fazer um comentário rapidinho sobre essa questão desse rapaz, né, que saiu com a Denise do restaurante. Eu acho que existe um limite entre você não ter condição de pagar e você ser mau caráter. Eu acho que essa pessoa, ele agiu com mau caratismo. Porque ela facilmente poderia ter acontecido com ela, realmente, dela ficar presa no restaurante sem ter como pagar a conta, e esse cafajeste ter ido embora e ela ter ficado lá. Quer dizer, vai além, uma pessoa dessas, ela vai além de não ter condição. Porque não ter condição é fácil. Eu já saí com mulheres, já tive a oportunidade de sair com uma mulher e falar, ela chegar a me convidar para sair e falar assim, ó, só que você paga, porque eu tô duro. Ela fala, não, sem problema. Entendeu? Então, quer dizer, é como a gente falou desde o início dessa live. Eu acho que é tudo uma questão de você conversar, né? Você pode facilmente, você pode ter um relacionamento com uma mulher, ou você pode ter um relacionamento com um homem, não ser um relacionamento sugar baby, ou ser um relacionamento sugar daddy, ou sugar mommy, ou seja lá o sugar que você quiser colocar na sua relação, e você prover a outra pessoa com todas as necessidades dela, e não ser um relacionamento sugar. Basta que você, por exemplo, principalmente no caso de ajuda financeira, se você começa um relacionamento com uma pessoa, que a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, se você estiver disposto ou disposta a ajudar, contudo que você estabeleça um prazo, dizendo, olha, eu vou te ajudar durante um período X, eu vou te ajudar com tanto, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Se você tiver condição de ajudar, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que você não pode aceitar, o que você não deve procurar, é ter uma pessoa, trazer uma pessoa para sua vida e você querer, tipo, sustentar essa pessoa, não sustentar porque essa pessoa, enfim, precisa, sei lá. Talvez a pessoa tenha alguma deficiência, não possa trabalhar, então nesse caso você pode até querer ajudar. Mas se for uma pessoa que você perceber que ela está ali somente para poder sugar de você, entendeu? Ou seja, não é uma pessoa que está se relacionando com você, ela é uma pessoa que está ali somente para sugar de você. Então não tem por que você ter um relacionamento. Mas eu não vejo problema nenhum, sinceramente, se eu tiver um relacionamento com uma pessoa, se eu estou me relacionando com uma mulher e ela ficar desempregada, por exemplo,
precisar que eu ajude ela, que eu cuide, por exemplo, das despesas dela durante, sei lá, um determinado período, se eu tiver condição de suprir, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que as coisas elas precisam ser conversadas. Eu acho que a gente precisa, a gente não pode bancar o canalha, né? Eu acho que é como vocês disseram, né? E isso é um ponto de vista de vocês, mulheres, e eu digo a mesma coisa como homem. Eu acho que no primeiro encontro, no segundo encontro, você está conhecendo a pessoa, você se oferecer para pagar a conta, você se oferecer não, você assumir a conta, não é nem se oferecer, é você assumir a conta, entendeu? É você nem sequer permitir que... Cara, a prova disso é que quando você vai ao restaurante, o garçom entrega a conta para o homem, entendeu? Eu brincava com as minhas filhas quando a gente saía para comer em restaurante e tal, quando elas moravam aqui no Brasil, que a galera, o garçom trazia a conta para mim, eu falava assim, meu amigo, aqui quem paga a conta são elas, porque elas que pagavam, mas o dinheiro era meu. Mas eu fazia esse tipo de brincadeira. Mas é tipo uma questão até de convenção social. Entrega-se a conta ao homem. Agora, a mulher, existem casos, por exemplo, da mulher dar o dinheiro por baixo da mesa para o cara pagar. Eu acho isso ridículo. Se eu tiver com uma mulher e ela tiver que pagar a conta, eu digo não, quem vai pagar a conta hoje é ela. Não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa, acho que a gente, no geral, o que a gente precisa de mais sinceridade. No final das contas, é isso que está faltando. Vou ser sincero. Eu tô duro hoje. Paga a conta para mim? Pago, qual o problema? Tá, ok. Mas aí você já tem um relacionamento com ela. Agora você não vai sair a primeira vez Não, com não, uma na primeira mulher vez não, 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 e não, não, aí não, você não, diz pra não. ela assim, ah, ó, eu tô duro, você paga a conta pra mim? Não, não, mas o que eu Entendeu? estava dizendo é o seguinte: E eu acho assim existe uma que convenção social de que é o homem que paga a conta. Prova disso é de que quando você vai ao restaurante, entrega-se a conta ao homem. Entendeu? Então existe uma sim, convenção social. Então não tem problema nenhum. A mulher não tem nem que se sentir constrangida em não poder pagar, em não se oferecer para pagar a conta. Porque é uma obrigação do homem. Principalmente se você estiver conhecendo a pessoa. Não faz o menor sentido você convidar alguém para sair com você, jantar com você e você querer dividir a conta. Não faz o menor sentido. É tipo. é o que eu te falo. Para mim, eu vejo da seguinte forma: se eu estou saindo para conhecer uma pessoa e tudo, né? Eu considero assim que eu estou dando a honra deste homem, O entendeu? De privilégio. fazer, eu estou dando a possibilidade de ele me fazer uma gentileza. E ele tem que se Sim. sentir honrado de eu estar dando essa possibilidade. Por quê? Se eu não tiver um interesse por esse homem, eu vou fazer questão de pagar a minha conta. Para que esse homem se sinta digno de poder pagar uma conta para mim. Eu tenho esse posicionamento, entendeu? Então, assim, se tiver alguém aqui que está assistindo a live, né? E estiver lá no. Como é que é o nome do aplicativo que eu me inscrevi lá? O Inner Circle. Inner Circle, e a gente for se encontrar, saiba, se eu quiser dividir a conta com você, é porque você não tem chance nenhuma comigo. Eu acho excelente. Excelente a estratégia. Se eu quiser dividir a conta, eu insisti, não, mas eu faço. Ó, entenda, é porque você foi extremamente desagradável e você não tem chance nenhuma comigo. Se você Agora, insistir em pagar a conta total, então ele foi pro quinto dos infernos. você sabe que já aconteceu isso. Isso já aconteceu. Eu levantei da mesa, fui lá no caixa, paguei a conta e fui embora. E deixei a pessoa comendo sozinha na mesa. Já fiz isso. Já Certíssima. fiz isso. Se Que mamãe não educou, agradável eu educo. encontro foi esse, né, Débora? Oi? Que agradável encontro, né? Nossa Senhora, exatamente, exatamente. Gente, o Mas eu acho que bate-papo a está gente não foi maravilhoso. Nós essa estamos há discussão. 2 horas conversando, né? Vamos finalizando por aqui. Domingo que vem, às 20 horas, vai ter mais, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos anunciando aí o próximo tema. Rê, tu quer dar teu boa noite, que os meninos já deram boa noite deles. Boa noite, agradecer só mais esse momento juntos. Adorei a live, como sempre. Né? Obrigada, obrigada. Boa noite. Gente, domingo que vem, então, César, Débora e Rê, nós vamos estar aí com um outro bate-papo.
E no fim, todas as perguntas que eu tinha escrito, tudo eu vou conversar com vocês no próximo domingo. Certo, gente? Um beijo para todos. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, entre no direct, seja de que vocês se sentirem mais à vontade de conversar, perguntem. Fiquem à vontade que a gente vai respondendo para vocês. Certo? Um beijo. Bom início de semana a todos, que a gente tenha uma semana memorável e até domingo que vem. Beijo, beijo, gente. Até.